Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula. A primeira vez eu gravei a aula por 45 minutos e não apareceu som nenhum. Então, essa segunda vez aqui, vamos ver se agora dá certo, tá? Bom, a gente vai começar a falar de arte urbana, tá? A gente já começou a falar de arte urbana nesse bimestre e eu separei aqui para esse segundo trabalho, segunda atividade, um breve comentário aqui, um breve relato muito importante, muito interessante também, que ele vai vir somar e agregar nas informações que a gente está tendo, tá? Eu trouxe esse personagem que vocês estão vendo aqui, essas pinturas, né? É de um artista francês chamado Toulouse-Lautrec. Ele é um artista que viveu lá naquele do ano de 1900, né? Do começo da vanguarda artística, onde veio de uma família nobre, ele ia ter o título de conde, porém ele faleceu antes do pai dele falecer, tá? Ele era um artista muito boêmio, era um pintor excelente, né? Ele pintava obras maravilhosas, como vocês podem ver pelas cores. Você percebe que as cores que foram utilizadas para pintar essas obras aqui, ali com cara de expressionismo, né? Que a gente tinha acabado de estudar sobre expressionismo. Você percebe marca de pincelada, você percebe as expressões das pessoas. Lembra que eu falei para vocês, né? Sobre como que as pessoas mostravam o rosto e o que praticamente como que elas estavam pensando e sentindo naquele momento ali, tá? Então, Lautrec ele é um pintor muito boêmio. Ele pintava a noite parisiense, né? Ele praticamente trocava o dia pela noite ali. Mas um dos motivos que eu quero trazer aqui para vocês essa discussão, esse relato aqui, é porque ele foi considerado um grande muralista, né? Um dos primeiros artistas ali a construírem cartazes, a fazer cartaz justamente para divulgar as festas do Moulin Rouge, né? Ou dos cabarés, né? Onde ele participava de festas e de bastante dança ali, né? Ele sempre estava observando as pessoas conversarem, ele sempre olhava os bastidores ali dos camarins. Então ele retratava toda essa vida boêmia de Paris, tá? Então ele foi considerado um dos primeiros publicitários, né? Por ser divulgador dessas festas, dessas festas que o pessoal de Paris fazia na época, né? Então, se você reparar aqui, você vai ver que, como eu disse para vocês, né, a marca da pincelada, o rosto das pessoas, a textura na tela que ele pintava, são cores muito vibrantes, são cores muito fortes. Você percebe que ele retratava o cotidiano dessas noites, dessas danças, as moças dançando, super bem vestidas. Olha a roupa, né, deles e delas, né, bastante cor. Você percebe que as pessoas tinham bastante elegância, né, para participar. Você tem a preocupação também com a perspectiva. Nesse momento, a fotografia já tinha sido descoberta, né, já tinha sido inventada. Então, muitos pintores utilizavam até mesmo a posição na qual as câmeras fotográficas eram colocadas, por conta da familiaridade que as pessoas já estavam tendo com as fotografias, né? E aqui eu tenho alguns posters da época, né, que Toulouse-Lautrec fazia manualmente e através da técnica de fotolito, de gravura, de xilogravura, que é a utilização de pedras, né, calcária e tal. Eles utilizavam assim para fazer duplicar as imagens, né, fazer uma tiragem um pouco maior dessas peças, dessas obras de arte que ele produzia. E nesses cartazes falavam sobre as danças, quando seria, tinha a data, era colocado em praça pública para as pessoas poderem ficar sabendo, né? Por mais que existissem jornais, era muito bacana fazer esse trabalho. As pessoas ficavam alvoroçadas em poder ver qual vai ser o tema da festa, onde vai ser a festa, quem vai estar participando. Mas de uma certa forma, muitos ali já apreciavam o trabalho de Lautrec também, né? Já queriam saber como que vai ser a capa do encontro no Moulin Rouge no dia 30 de setembro, por exemplo. Então eles já tinham essa expectativa para saber como que seria o trabalho do artista Toulouse-Lautrec. E
E aí falando um pouco dessa questão da necessidade do ser humano, né, de expressar sua arte em muros, em paredes, no caso de painéis, como foi o Taos-Lautrec que ele fez, a gente já vem numa coisa que é nossa, né, já é do ser humano. Essa coisa de a gente querer colocar em mostrar nossas ideias de como que a gente pensa e o que a gente pensa. Então, eu tenho uma aula antiga guardada aqui, que eu vou usar aqui como exemplo, tá? Tem um personagem do cartunista chamado Kino, né, que é o Guile, esse menininho, que ele fez uma coisa muito bacana, né? Ele pegou um lápis, escreveu na parede, desenhou na casa dele e ele foi, botou a culpa, falou pra mãe e botou a culpa no lápis. Mãe, não é incrível o que pode ter dentro de um lápis? Né? Só que ele falou com todo o jeitinho de criança dele, né? Não é incrível tudo que pode ter dentro de um lápis. E aí ele tá botando a culpa no lápis pra mãe, sendo que as ideias vêm da cabeça dele. Né? Ele acha que é simplesmente segurar o lápis que o lápis faz o desenho sozinho. Não, as ideias saem da nossa cabeça. Tá? E assim como a gente vê, né, a sociedade olhando igual a cara da mãe, né, olhando quando o artista faz um desenho na parede, a gente vê o artista no papel do Kino, do menininho, do Guile, né, que é o artista do Kino aqui. Eu acho muito legal essa tirinha, eu acho bem bacana e fica aí pra gente ter uma reflexão sobre essa coisa que tem dentro da gente, né. Tem algumas aulas atrás eu perguntei, até a última aula, né, falando sobre a criação de um nickname, né, de um nome para a gente poder assumir a identidade de um artista urbano. E algumas pessoas já vieram falar, professor, eu quando eu não quero me divulgar em alguma arte, alguma ideia que eu faço assim, eu tenho um apelido tal. Eu falei, sim, então, é exatamente. Essa é a ideia, essa é a sacada do artista urbano, né? De não querer só ser mais uma pessoa comum. Ele tem um nome diferenciado, um nome que só ele tem, que ele vai ser reconhecido por aquilo que ele faz, que ele produz de criativo sobre arte. Né? E aí eu separei também aqui umas imagens, né? Eu gosto bastante de usar a internet para dar aula pela versatilidade, né? Eu tô falando de um assunto, é fácil de eu pesquisar e eu já sei o que eu vou falar ali, né? Então a gente vê a necessidade do homem, né? Desde muitos séculos atrás, o homem tem a necessidade de colocar desenhos nas paredes das cavernas onde ele morava. Então, para isso, ele utilizava plantas, sangue de animais, madeira queimada, que é o carvão, para poder produzir ali o cotidiano, o dia a dia dos homens, né? O que eles faziam, o que eles caçavam, como que eram seus rituais, que animais eles gostavam de ter, de cuidar, suas festas, seus pensamentos. Então, graças a todo esse registro que foi feito nas paredes, a gente sabe hoje como que eles pensavam, o que eles faziam, tá? Então, de uma certa forma, a gente faz até um paralelo com o Lautrec, né? Os murais que ele fazia, os posters que ele fazia para divulgar as festas, já tinha-se uma ideia do que ia acontecer nas festas e como que era. Então, a gente pega lá há milhares de anos atrás, ali pega a evolução da comunicação, que o Lautrec ele foi considerado um dos primeiros publicitários justamente pela facilidade de comunicação que ele fazia através de seus posters, e a gente vê esse paralelo entre arte urbana, entre a arte de vanguarda artística, né? Então a gente tem essa questão do ser humano, igual o Guile, né? O personagemzinho do Kino. Não é incrível o que tem dentro de um lápis? Ou seja, não é maravilhoso o que eu posso fazer com um papel, com uma caneta, né? Um lápis de cor, um papel, uma madeira, uma parede, um azulejo, seja lá o que for. E aí a gente faz um avanço aí, a gente está falando sobre a arte urbana, né? Essa questão de fazer arte em meio urbano. Essa imagem, como vocês podem ver, né, é referente ao século XV, onde os artistas começavam a fazer muitos trabalhos nas ruas, né, a cantar música, a fazer palhaçadas, a contar histórias, a falar do cotidiano de uma forma engraçada, a fazer humor. E ali a gente tem diversas imagens que foram pintadas por artistas daquela época, século XV, como forma de entretenimento das pessoas, né? E esses grupos, eles iam de cidade em cidade para poder mostrar o seu trabalho, para alegrar a vida das pessoas e também de uma certa forma ali para ganhar o seu dinheiro. Repare que esse grupo está olhando na parede, né, um mural, um cartaz colado, né, mas aqui é um grupo de pessoas que fazem apresentação pública. É o que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje isso. E isso virou essa apresentação. Essa aqui no caso é uma imagem, uma foto de uma apresentação no estilo, né? No estilo, isso se chama saltimbancos, né?
é uma peça, e isso aqui é um teatro itinerante, né? E o que a gente tem hoje de teatro itinerante é o que a gente chama hoje de circo, né? A gente tem o circo, que nada mais é do que um teatro, uma apresentação, que ela vai para lugares urbanizados, onde tem pessoas para fazer suas apresentações ali. Então a gente tem ali, a gente já reparou na cidade que você mora, já deve ter visto algum circo, eles ficam ali por algumas semanas, depois eles voltam numa outra temporada, vão para outra cidade e ali talvez com números novos, com apresentações novas e tal, fazendo ali uma adaptação, né? Então o circo também é uma linguagem de arte urbana. Só que é uma coisa que surgiu há muito tempo atrás, que a gente faz associação com isso hoje, a gente percebe que tem a ver. O que a gente tem hoje, de uma forma um pouco mais comum de se ver assim, são as apresentações em praças, né? A gente tem os rappers, né? A batalha de rap, os hip hop, que são as danças, né? A street dance, que a gente tem também, a gente tem o grafite, a gente tem a poesia, então tudo isso está a ver com o movimento de arte urbana que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 60, década de 70, principalmente 70, e virou o que virou hoje, depois de 80, 90, 2000 e tal. Então a gente tem toda essa sequência. Eu trouxe essa ideia para vocês, para a gente poder ter uma referência de história, né? De onde surgiu, de como surgiu, como que está virando isso daí. Então, como referência, a nossa inspiração aqui são os posters criados pelo Lautrec, né? Esses posters muito legais e tal, e o que a gente faz de entender para onde foi hoje, o que virou isso hoje, são os grandes trabalhos aí que a gente encontra nas ruas sobre arte urbana, né? A gente vê os lambe-lambe. Tá? O nome lambe-lambe, ele se dá origem justamente por conta do uso da cola para colar o papel na parede. Tá? O artista, depois que a arte está pronta, ele pega a cola branca, essa cola escolar, ou então ele fabrica a cola dele à base de trigo e amido de milho, cozida essa cola, né? Essa cola é cozida na água, ela vira uma liga. E essa liga super pegajosa, ela tem uma aderência muito boa para grudar o papel na parede. Então, o que eles fazem? Até separar aqui uma imagem ver se eu encontro uma imagem de pincel para mostrar para vocês, né? Aqui, ó, por exemplo, esse pincel aqui, né? Eu vou ver se eu acho algum pincel um pouco mais, que é um pincel mais largo, um pincel que é usado para, tipo esse aqui, ó. É um pincel usado para fazer manutenção de calçadas, né? Que eles pintam a calçada de branco, né? Que o pessoal usa bastante. Eu acho que eu não vou ter essa imagem guardada aqui no meu arquivo, mas é basicamente um pincel parecido com esse aqui, tá? E ali ele pega a cola numa vasilha, e passa com esse pincel largo na parede, ou seja, ele molha a parede com cola. E depois ele vem com um papel e gruda o papel nessa cola. E aí, para dar uma impermeabilizada, para fazer uma aderência melhor do papel na parede, ele passa uma nova camada de cola. Então, cada passada de cola é chamada de lambe. Então, lambe-lambe. Tá? Por exemplo, esse pincel que eu mostrei para vocês aqui também é usado, tá? Mas não era o que nós usávamos, né? A gente usava um pincel maior, que era tipo uma vassourinha, que ele é muito mais fácil para você fazer a aplicação. E aqui eu estou mostrando para vocês aqui alguns exemplos, né, de trabalhos de lambe, de cidades espalhadas aí pelo Brasil. São trabalhos de artistas, né, artistas muitas das vezes até anônimos, né, e esses lambes têm sempre frases que fazem as pessoas se sentirem bem, fazem as pessoas pensarem. Você não vai ver nada ofensivo, você não tem xingando ninguém, tem uma crítica ou outra ali, mas a nossa ideia do nosso trabalho, nossa proposta é motivar as pessoas. É fazer com que as pessoas pensem sobre você, sobre a sua própria vida, sobre os sonhos que ela tem, aquilo que move as pessoas, como que a associação. Hoje vamos ter uma aventura. E eu preciso correr porque eu estou atrasada. Mas esse é o meu tipo preferido de vídeo.
achei onde era o problema. Vamos continuar aqui. Lá. Então, a nossa ideia de confeccionar o Lamb é justamente para fazer com que as pessoas possam pensar naquilo que elas têm de melhor e que muitas das vezes elas acabam não pensando pela correria do dia a dia. Tá? Então tem alguns Lambs aqui que ele muitas das vezes não tem nem frase, né? Como você pode ver, ele tem mais o desenho, mais a arte colocada ali para a gente poder pensar nela, pensar nas cores, pensar na mensagem do artista sem nenhuma palavra, né? Que a própria palavra, quem diz as palavras somos nós ali, né? Aqui tem até o vídeo que eu estava procurando sobre como fazer cola, né? Eu achei. Vamos ver se depois eu consigo deixar disponível para vocês ou no link das tarefas ou na descrição do vídeo para vocês verem depois, tá? E de uma certa forma até o trabalho de Lamb Lamb virou um pouco pop, né? Comercial. Muitas pessoas acabam imprimindo ele, colando em quadros e molduras e colocando em casa, né? Aqui à direita a gente tem um trabalho de um artista fazendo uma propaganda da Dior, com certeza uma propaganda. E a dimensão dele é bem grande, né? Uma fotografia. Para fazer esse trabalho aí, ele tem que usar o Photoshop, recortar as folhas, cada quadro dessa imagem em tamanho que ele quer que a gráfica faça. E ali ele confecciona diversas folhas, tamanho, por exemplo, A3 ou A4. E aí quando a gráfica entrega para ele vai colando, montando um quebra-cabeça de uma sequência ali. Tá? Por isso que a gente vê, vocês podem até, depois dessas aulas, vocês vão abrir um pouco mais o olhar de vocês. Vocês vão perceber que você vai começar... O seu olho vai começar a ver mais arte urbana em diversos lugares. Lugares que você sempre passou na frente, sempre viu e que você vai estar... o seu cérebro vai estar mais associado com isso. Tá? Então a gente tem lambes de diversas cores, né? Com papéis coloridos, papéis tingidos, né? Feito com tela de serigrafia, feito em gráfica, feito com colagem também, que é bem bacana. Se a gente tivesse em aula física, a gente estaria fazendo o Lamb de uma forma um pouco mais artesanal, mais manual, tá? Eu daria dando assessoria a vocês, estaria fazendo um acompanhamento maior, tá? Então a gente faria esse trabalho na mão, tá? Então a gente vai usar uma forma digital para fazer esse trabalho. Eu separei um site para mostrar para vocês aqui, de uma artista que eu já conheci esse vídeo, então eu trouxe para vocês verem aqui, que é uma garota onde ela cola os lambes que ela faz. É um lambe pequeno até, não é tão grandão, ele é menorzinho, mas dá para perceber toda a técnica que ela utiliza, né? Ela mostra ela comprando a cola, mostra ela comprando a cola, preparando o jeito de colar. Quero mostrar para vocês aqui embaixo, tá? Como eu falei para vocês, esse vídeo aqui, eu gravei essa aula saiu sem som, eu estou gravando ela pela segunda vez, tá, gente? Então, vamos lá. Seguinte, é bem bacana esse vídeo, né? Ela grava de uma forma bem legal, né? Ela mostra indo na loja, ela comprando a cola, deixa eu baixar o som aqui. Ela compra a cola, ela prepara todo o aparato dela aqui, né? Ela já fez o lambe, que é uma fotografia. Ela fez uma impressão, deixa eu pausar aqui. Ela fez uma impressão numa loja de Xerox, tá? Então, por quê? O Xerox, ele é feito de toner, tá? Aquela imagem que você vê lá, preto e branco, colorido, é toner. O toner é um pó preto ou pó colorido que quando esquenta, ele gruda na folha, ele junta de uma forma que ele não sai. Se você pegar aquela mesma imagem e fazer uma impressão numa folha de papel sulfite e jato de tinta, o primeiro contato com água, ele vai manchar, ele vai borrar. Ou seja, a cola tem água. E aqui nessa composição dela, ela está usando um pouco de água misturado com cola, que é mais ou menos o que nós fazemos, né? Nós artistas fazemos isso. A gente pega a cola, põe um pouquinho de água e faz a aplicação ali, tá? Então vamos ver como é que ficou. Deixa eu dar o som aqui. Aqui. O local provavelmente é uma faculdade de arte, tá? Pelo que eu entendi. Tem muito trabalho de arte espalhado, tem muita gente no lugar ali, então eu acredito que seja uma faculdade de arte. Aqui já tem um trabalho pronto, ela passa o rolinho com cola, ó, depois ela passa a cola por cima. Ela dá uma impermeabilizada na imagem. E repara que a gente consegue ver que a preocupação da estética dela é de colar o personagem
aqui que ela fez, né, nessa linha branca de baixo. Tá? Então, o que eu quero aqui, que legal essa frase, ó, até quando você vai aceitar que tirem o seu chão? Então, repara também que não teve uma preocupação estética aqui, né? Não tem desenhos, não tem fontes diferentes, não tem uma letra marcante, não tem nome de quem fez, não tem uma tag, é simplesmente uma frase colocada ali. Provavelmente pode ser um projeto da biblioteca, né? Ou da sala, do ateliê aqui, né? Então repara que onde ela está colando ali tem um já colorido, né? Bem colorido, onde ela vai colocar o trabalho dela logo em cima, né? Margeando, o pezinho da personagem vai margear com o trabalho que já foi feito ali, tá? Aqui, deixa eu mostrar aqui devagarzinho. Esse também é bem legal, ó, ela cola bem no rodapé da escada, porque todo mundo passa olhando para baixo, né? Então alguém vai ver aquele lambe colado ali. É bacana da preocupação do local que foi feito, né? Lá, vamos voltar aqui, só um pouquinho. Aqui é o que eu tinha falado, ó, a preocupação da estética aqui com a linha, tá vendo? A linha do personagem ali, que ela fez. Esse outro também tem a preocupação, repara no pezinho aqui, ó, da foto que ela usou. Repara também que do lado a gente tem um sticker, olha só, tá vendo? Um sticker, laje. Um sticker feito com etiqueta de preço, aquela de mercado, gente, olha que bacana. Olha como que o recurso para fazer arte, ele é mínimo, ele é mínimo. O importante é você trazer a mensagem, trazer o pensamento ali, né? E aqui o lambe que eu falei que ela colou na parte de baixo, que é bem bacana, né? Todo mundo passa olhando para a escada, então vou colar aqui porque vai chamar a atenção de alguém, né? Vamos continuar aqui. Olha que legal. A música também é bacaninha que ela usou. Certo? Então isso aqui, gente, é a técnica de lambe-lambe. Tá? Aqui eu vou acelerar um pouco aqui, que ela já está falando mais ou menos o que eu estou falando aqui. Tá? Deixa eu virar aqui. Passar para frente aqui, aqui. Tá? Aqui também, é o que eu falei para vocês, a técnica também, além de usar aquele pincel largo, a gente pode usar também um rolinho, tá? Estou falando toda a parte técnica que eu gostaria muito que a gente fizesse isso aqui. Se voltasse às aulas até o final do ano, a gente produzir alguns stickers, lambes e fazer a colagem disso em algum lugar da escola, tá? Eu sempre peço para a direção deixar um espaço para eu colar, eles sempre disponibilizam um espacinho para eu colar um lambe, o trabalho dos alunos, o sticker, e assim a gente tem o aluno se sente um pouco mais pertencido ali também à escola, né? É bem bacana fazer esse tipo de trabalho, eu acho bem bacana e importante a gente trabalhar com isso, tá? Bom, a gente vai usar essa plataforma aqui para criar, tá? A gente não vai fazer ele de uma forma física, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, a gente vai fazer ele de uma forma digital, até por conta de facilidade de material para a gente poder usar, tá? Então é uma experiência nova, uma ferramenta nova que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? O site é esse, canva.com. Você vai criar o seu login na parte de cima. E aqui nessa parte de busca aqui, ó, a gente vai usar, você pode digitar algumas coisas, aparece, né, ó, ele dá sugestões para a gente poder criar cartão de visita, folheto, a gente cria várias coisas legais, cartaz, pôster e tal. A gente vai usar aqui a linguagem mesmo de cartaz, né, que é o que ele já está sugerindo. E aqui você pode ver que ele já tem vários layouts, ele sugere vários layouts para você. Se você escolher qualquer layout desse, ele é totalmente customizável, tá? Você pode trocar a cor, a fonte, o fundo, mexer na intensidade da luz, da sombra. Ele é muito legal essa ferramenta. Foi realmente um achado. Eu já mexo com essa ferramenta já faz uns 2 anos. Eu tenho produzido algumas coisas para questão particular ou para outras coisas que eu tenho desenvolvido, tá? A gente vai criar ali na parte escrito em branco. Ele vai abrir um cartaz aqui em branco. Do lado esquerdo ele tem as sugestões que a gente estava vendo na página anterior. Mas para a gente criar, a gente vai fazer uma coisa muito simples aqui, né? A gente vai primeiro escrever um texto. Você pode escolher qualquer categoria aqui, ó. Adicionar um título, adicionar um subtítulo, adicionar um texto um pouquinho menor. Só que eu vou usar aqui essa fonte que eu acho bem bacana, que ela tem essa cara de glitch, né? Que tá super na moda aí usar letras, fontes com estilo glitch. Então, vou colocar meu texto aqui do jeito que eu quiser, tá? Se eu quiser rotacionar, eu posso clicar nessa partezinha redonda embaixo aí e girar. Lembrando que essa plataforma ela também funciona para celular, tá? Existe um aplicativo chamado Canva
que ele tem a mesma funcionalidade que do desktop, só que o desktop é um pouco mais prático para você mexer, tá? Então, eu vou pensar numa frase, eu quero trabalhar com uma frase, eu quero fazer uma provocação para as pessoas, quero que as pessoas reflitam sobre um pensamento que eu acho muito bacana. Então eu vou trazer aqui para vocês nessa produção aqui, essa frase, tá? Então eu já pode ver que eu consigo mexer no texto, né? Consigo mexer bastante no texto, jogar ele para onde eu quiser, rotacionar, dá para trocar a fonte aqui, trocar a cor da fonte, tá? Então eu tenho uma frase em mente aqui, vou começar a trabalhar, desenvolver a frase aqui, tá? Eu vou adiantar a imagem aqui. Peraí. Aqui. Eu vou adiantar um pouco aqui, deixar o vídeo um pouquinho rápido, tá? Essa parte, né? Que eu já escolhi minha frase, né? Os anos deixam rugas na pele, mas a falta de entusiasmo deixam rugas na alma, tá? Então é uma frase que eu gosto de trabalhar. Vou colocar ela aqui, como vocês podem ver, bem simples. Eu altero o tamanho da fonte que eu quiser aqui. E aí depois eu seleciono com Ctrl C, Ctrl V, ele já copia direto a fonte, o tamanho da fonte, eu só vou dando uma editada ali, tá? Então eu vou fazendo um leve trabalho aqui de design, vou diagramando a folha, formatando, deixando ela num aspecto que eu acho legal, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Já copia o último texto e eu vou alterando ali, tá? E aí, eu tenho aqui já praticamente pronto aqui, né? Os anos deixam rugas na pele, mas a falta de entusiasmo deixam rugas na alma. Reparem que eu deixei a palavra entusiasmo maior, né? Que é justamente o que eu quero fazer, e a palavra alma grande, que é o final do texto, que eu quero deixar ele bem bacana e legal. E só que eu acho que eu vou colocar uma imagem de fundo. Então, para colocar uma imagem de fundo, eu estou com uma ideia aqui de usar uma silhueta de uma pessoa com braços abertos aqui. Vamos ver se eu encontro. Foto de braços abertos. Aqui achei alguma coisa legal. Vou colocar algumas legais, outras não, nem tanto. Eu quero uma silhueta, né? Que é só o contornão mesmo, assim, bem. Deixa eu ver se tem aqui. Silhueta. Aqui, achei legal essa aqui. Eu vou pegar essa. Eu vou salvar essa imagem que eu gostei no meu computador. Aqui, ó. Botão direito, salvar. Vou salvar ela em download mesmo. Vamos salvar aqui embaixo. Isso. Escolhi salvar nessa pasta mesmo. Aí salvar. Vou na plataforma novamente, nessa plataforma do Canva. Aqui. Vou lá em Upload. Eu vou em Upload. Em Upload, ali em cima, ó, faça upload de uma imagem. E aí eu vou no dispositivo. Seleciono a pasta que está o meu arquivo. Aqui a pasta tá, a foto é essa. E ele vai abrir aqui, ó. Já está fazendo a leitura da imagem, está baixando para minha pastinha virtual. Quando eu clicar nela, ele vai jogar ela para. Ah lá, jogou. Aí eu vou esticando a folha, a imagem na folha que eu tenho, ó. Eu vou esticando até deixar do jeito que eu quero que fique. Tá? E no celular também é a mesma coisa, dá para mexer bacana também assim, ó. Achei legal. Tem um comandinho que aparece em cima, mas aqui foi automático, né? Ele já jogou o texto para frente, mas aqui em cima, nesse menu aqui onde eu estou passando o mouse, fica um botãozinho assim, jogar para trás ou jogar para frente, tá? Então você pode clicar ali, caso não faça igual o meu fez, o meu foi automático, tá? Então o texto foi todo para frente da imagem. Agora eu vou fazer uma coisa que eu acho bem bacana, que é editar a imagem. Eu consigo trocar a imagem, eu consigo pegar essa imagem do fundo e mexer um pouco com a saturação, com as cores, se eu deixar ela um pouco mais preto e branco, tá? Eu preciso trocar um pouquinho esse alma de cor, deixar esse alma de uma outra cor que está muito bagunçado com o fundo da montanha ali, né? Então eu vou trocar de cor, ou até trocar de fonte, né? Que eu acho que uma outra fonte também fica legal aqui. Vamos ver, trocar uma fonte. Tem uma fonte que eu gosto de usar. Tem uma fonte que eu gosto de usar, que é essa aqui, ó, Antônio Bold, que eu acho bem bacana isso. Não, vai essa aqui mesmo, acho que essa daqui ficou boa. Vamos manter. Se você vier em filtro aqui, ó, você consegue clicar e você mexe na imagem, na foto, tá vendo que legal?
Você consegue ter vários tipos de cor, de formato, de claridade, de tons ali, tá? Eu vou deixar aqui e vou ali em ajustar, que eu gosto muito de mexer aqui na ferramenta de ajustar, que eu acho que ela é bem legal. Essa ferramenta de desfoque aqui, olha que bacana que fica. Eu dou uma desfocada no fundo, tá vendo? Eu vou deixar levemente desfocado, tipo aqui no 3 aqui, ó, 3. E vou mexendo nas outras, tá? Conforme o meu gosto aí eu vou, ó, muita cor, pouca cor, né, que é o brilho. O contraste vai deixar ela mais escura e mais clara, tá vendo? Eu vou deixar ela um pouco mais clara, com cara de Xerox, que eu acho que fica bonito. Saturação aqui, ó, tá vendo? Eu quero deixar ela um pouco mais clara, certo? A questão da vinheta aqui embaixo, isso aí eu acabei de mexer nesse processo aqui, né? Eu vou manter o que estava mais ou menos. Aí a vinheta ela deixa as bordas um pouquinho mais escuras, tá vendo? Então eu vou deixar do jeito que está aqui assim, que tá bom, né? E aí ficou bacana, tá? Eu vou criar agora, eu posso colocar minha assinatura, né? Eu vou pegar uma fonte legal aqui, vou escrever meu nick aqui e vou colocar do lado, bem do ladinho ali, para mostrar que eu sou o artista que produzi esse Lambi Lambi, né? Aí beleza, coloquei aqui sorry underline 81 e eu posso pegar ali embaixo e girar ela. Eu posso até trocar de fonte também, né? Colocar uma fonte um pouquinho mais interessante aqui. Ó, essa fonte eu acho legal também. Vou dar uma largada aqui e vou girar a imagem para colocar ela do lado, ó. Aí mais ou menos, e arrasta ela pro cantinho aqui, ó. Aí, que tá bom, dá para ler bem, né? Posso trocar de fonte se eu quiser, botar uma outra, mas provavelmente eu vou deixar nessa fonte aqui, tá? E aí para salvar a imagem, você vem aqui, ó, você clica ali em cima, né, imprimir cartazes, ali onde está escrito ali, você escolhe a opção JPG e baixar. Pronto, ele vai baixar essa imagem para sua pastinha de download, tá? No seu celular ela vai ficar na pastinha com o nome Canva, se eu não me engano, tá? Não lembro, faz um tempinho que eu não mexo. E praticamente o trabalho é esse aqui, ó. Posso levar esse trabalho aqui numa loja de Xerox e pedir quantas Xerox eu quiser, que vai sair em toner, desde que seja em toner, né? Não pode ser jato de tinta. E aí eu posso fazer a colagem dele onde eu quiser, tá? Parede, madeira, onde eu achar mais interessante fazer. Bom, turma, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho para gravar, né? Que eu tive que gravar 2 vezes, porque a primeira vez não saiu o som. E se essa vez saiu o som também, eu não sei não saiu o som, eu não sei o que eu vou fazer, né? Tudo meio estranho, né? O fone hora funciona, hora não funciona. Enfim, eu estou bem chateado com isso do fone não ter funcionado, de ter me deixado na mão, mas eu regravei a aula para vocês aqui. Espero que vocês curtam, tá? Então a gente vai fazer esse trabalho usando a ferramenta Canva. Usem suas ideias e criatividade, percebam a importância da criatividade, a importância de como que vocês precisam entender quem são vocês, suas ideias, qual a educação que você está querendo para a sua vida, para que você tenha ali um processo de amadurecimento muito bacana, que você lembre disso que eu estou falando para vocês um dia, e que um dia, quem sabe, a gente se encontre de novo aí, você venha falar comigo: professor, muito obrigado pelos conselhos, pelas aulas, pelas dicas, e a minha vida tem sido muito bacana e legal graças ao meu pensamento sobre mim, sobre arte, sobre as pessoas e conhecendo melhor o mundo, ok? Então é isso, pessoal, um abraço para vocês aí, boa semana, boa noite, depende da aula que você está vendo essa aula, do horário que você está vendo essa aula, bom dia, bom fim de semana, e a gente se vê aí, ok? Anotem suas dúvidas, deixem no chat as dúvidas que a gente vai conversando conforme a gente vai estar desenvolvendo aí, ok? Um abraço mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.